Ok, na entrevista, você consegue parar um for each no JavaScript? O artigo foi postado aqui pelo Shahar Polak no dev.to. Então, a saga do loop mais persistente do JavaScript. O entrevistador pergunta: você pode parar um loop for each implacável no JavaScript? Essa pergunta me pareceu como ser pedido para parar a Terra de girar. Lá estava eu, numa sala de entrevista que, de repente, pareceu tão quente quanto um servidor com ar-condicionado quebrado. Cara, velhos tempos, né, que o cara ficava numa sala do servidor. Eu já fui um desses dev, meu, que a sala dos desenvolvedores era dentro do servidor. Eu deixava um casaco meu especialmente lá na cadeira pra todo dia chegar e botar o casaco de tão frio que era dentro da sala. A minha resposta, um hesitante, não. Isso é contra as leis da natureza do JavaScript. Resposta errada. Big mistake, cara. Quando alguém te pergunta assim, tu consegue parar um for each implacável no JavaScript? Ou, por exemplo, tu consegue criar uma função que se autodestrói depois de ser executada? Essas perguntas que tu pensa assim, não, cara, no dia a dia eu não usaria o for each se eu preciso parar ele. Eu usaria um for off, eu usaria um while, eu usaria outra coisa, um outro operador de loop. Mas não o for each. No JavaScript, né? Porque, por exemplo, no Kotlin, o for each tu consegue parar. Por exemplo, se tu der um for each aqui nesse array, tu vai ter um número, e se tu falar assim, se o número for igual a 4, eu não quero mais fazer nada. Então tu dá um early return. E aí se a gente der agora um print ln nesse número, a gente vai ver que a gente só vai printar até o número 4. Então 1, 2, 3. Mas no JavaScript isso não é possível. No JavaScript, se tu fizer aqui um array.forEach, e aí como é que é a sintaxe mesmo? Tu tem que botar assim, né? É isso? Eu acho que é essa a sintaxe. console.log, botar aqui o número. Aqui é um igual. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai printar, tá? Agora, eu não posso fazer se o número for igual a 4, dar um return. Isso aqui não vai funcionar, tá ligado? Se eu rodar isso aqui, o for each vai continuar executando. Se eu der um break, isso aqui também não vai funcionar. Não tem como tu usar um break ali. Porque como vocês podem ver, se tu colocar o return aqui, ele vai só esquipar o 4, tá ligado? O que significa que o for each continuou sendo executado. Então, primeira vista aí, quando o entrevistador te pergunta, tu pode fazer isso aqui que é meio que impossível de fazer à primeira vista, tu deve se perguntar, cara, por que ele tá me fazendo essa pergunta? Será que ele quer que eu dê nomes de outro operador que não é o for each? Será que ele quer que eu pense em possíveis gambiarras e por que isso seria uma má prática em fazer? Por exemplo, se eu fosse resolver esse problema aqui, provavelmente a primeira coisa que me vem na cabeça é jogar uma exception. Ah, Lucas, mas tu não pode controlar fluxo de código com exception. Não pode, né? Mas, tipo, é melhor do que dizer pra ele, não, isso é impossível. Imagine o som das minhas perspectivas de emprego despencando. Movido por um mix de desespero e uma esperança passageira de redenção, questionei o entrevistador. Existe algum tipo de interruptor secreto de for each que eu não conheço? Ou seja, ele fez basicamente o que eu fiz numa entrevista que o cara me perguntou, tipo assim, faz essa resolução de algoritmo aqui pra mim. Daí eu resolvi o algoritmo. Daí eu usei um map. Aí o cara me perguntou assim, qual é que é a complexidade de tempo? Daí eu falei, isso aqui é o log de n. O log de n, isso aqui. Daí ele falou, legal. Mas como é que tu tá usando esse hash map? Esse hash, o que acontece se haver um conflito? Eu falei, não, lá dentro do hash map, se ter um conflito, ele vai usar uma estrutura de dados, uma linked list, alguma coisa pra resolver. Daí ele falou, não, mano, qual é o algoritmo que tá dentro do hash map pra evitar colisão de hashes? Eu falei assim, não sei, cara, tu pode me dizer, tu sabe? Daí ele falou assim, eu sei. Daí eu falei, então me diz. Daí ele falou, não vou dizer. Eu falei, não, então tu não sabe. Tu me perguntou uma coisa que tu não sabe a resposta. Ele falou assim, não, eu sei, tá aqui no meu Excel aqui. Tá nas respostas das minhas perguntas. Eu sei. Daí eu falei, então tu é o bichão mesmo, né? Tu sabe mexer no Excel? Foi mais ou menos isso a entrevista. Aí eu não passei. Enfim, antes que ele pudesse desvendar os mistérios do JavaScript, entrei com o que eu sabia. Vamos lá, vamos tecer uma nova história com código. Aqui está um arrayzinho divertido, apenas existindo, sem incomodar ninguém. Então, um friendly array. Aí ele faz uma execução aqui, tem um for each, número, se o número for menor que 0, parando, não. Você pode pensar que isso pararia, mas não. Exatamente, esse foi o exemplo que a gente deu ali, tá? O return ele não para. O return ele para a execução daquele bloco, mas o bloco está sendo executado. Então o que isso faz? Isso imprime cada número e o return é tão eficaz quanto uma porta de tela num submarino. Ok, uma janela num submarino. O entrevistador, ainda agarrado à fantasia de parar for each,
não estava convencido. Criando uma alternativa para o for each, vamos lá o que ele fez. Hora de arregaçar as mangas e criar uma nova poção do for each. Então ele criou aqui um prototype, for each but with style. Olha, aqui é a minha solução, ó. Function callback, ele passa um callback. Se o callback for diferente de function, não é a minha solução. Cara, ele tá fazendo um for, putz, só o cara fez um prototype novo, criou pra ser usado, cara. Cara, ele quase teve a resposta, ele podia ter dado isso aqui como resposta, meu. Joga uma exception, faz um try catch, tá resolvido. Não, ele foi o caminho mais difícil. Adivinha só, mesmo neste for each but with style, personalizado e brilhante, não há saída de emergência. É como um carrossel que perdeu seu botão de desligar. Exatamente, cara. Isso aqui não vai parar a execução do código. A reviravolta parando for each com um throw error. A terceira é um charme, eu sabia que tu ia conseguir, cara. Justo quando você pensou que o for each era o corredor de maratona do JavaScript, nunca parando para um intervalo, descobriu um truque sorrateiro. É que esse truque sorrateiro, ele é muito usado, cara, no Java. E como eu vim do Java, é a primeira coisa que eu pensei. Imagine isso, tirando o eval, né? Deixa pra lá. Vocês não merecem escutar sobre reflexão a essa hora da manhã. Imagine isso, um loop for each, se exibindo como se fosse o dono do lugar. E então, de repente, bam, lançamos um erro. E é como apertar o botão de emergência num carrossel descontrolado. Aqui está o truque em ação. Então tu tem um array, tu tem o for each dentro de um try catch. E aí, quando chegar no número 3, tu dá um throw exception, um throw new error. Vamos ver isso aqui na prática aqui. Ó, exato. Agora sim, esse for each parou. Só tem um problema, né? Como eu falei, usar uma exception, um erro, jogar um erro, tá? Para controlar um fluxo costuma não ser uma boa prática. Mas nessa usada façanha, quando chegamos ao número 3, lançamos um erro. É como acender um sinalizador no meio da nossa festa for each. O loop dá uma guinada brusca e o controle é passado para o bloco catch. Não é a saída mais graciosa, mas como pular de um carrossel em movimento. Mas ei, ele para o loop. Mas espere, tem um porém. E vamos ver, qual que é o porém? Embora esse método pare o loop, é como usar um martelo para quebrar uma noz. Lançar um erro apenas para parar um loop é como cancelar o circo inteiro porque você não gosta de palhaços. É um pouco dramático e pode levar a outras complicações no seu código. Então é isso, o loop for each realmente pode ser interrompido, mas é um pouco como parar um trem com uma pedra nos trilhos. Efetivo, mas não exatamente recomendado para uso diário. E é isso que o entrevistador esperava que tu fizesse, cara. Que tu falasse pra ele assim, cara, eu consigo pensar numa gambiarra, mas aqui, ó, a gente não deve usar. Mas a gente sabe, se tiver um deadline apertado, eu vou usar. É basicamente isso. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Use o método throw error com sabedoria e talvez mantenha-o como seu truque secreto de JavaScript. Conclusão. Então, é possível parar um loop for each no JavaScript? Bem, tecnicamente sim. Cara, tecnicamente tu pode fazer tudo. Tu pode usar reflexão pra zerar a referência na memória. Tu faz o que tu quiser, tá ligado? Mas é um pouco como parar um carrossel com bloqueio de estrada. Você pode interrompê-lo abruptamente com um throw error, mas é mais um truque de último recurso do que uma solução elegante. É como estar em uma festa da qual... O cara é cheio das analogias. É como estar em uma festa qual você não pode sair. A única maneira de sair é acionar o alarme de incêndio. Eficaz, mas com certeza vai chamar a atenção. Lembre-se, da próxima vez que alguém perguntar sobre parar for each, você pode agora dar-lhes um sorriso maroto e compartilhar essa história caprichosamente travessa. Embora a for each possa parecer o coelhinho Energizer do JavaScript, temos um pequeno truque de manga para trazê-lo ao impasse. Apenas use-o com sabedoria. Exato. E aí é o seguinte, tem outras alternativas para usar, né? Eu não sou programador JavaScript, mas eu tenho quase certeza que tu pode, por exemplo, fazer um for, tá? Então for x igual a 0, x menor que array length, x++. If x igual a 4, break. Do contrário, dá aqui um console log no x. Então, eu acho que isso aqui funciona, tá? Isso aqui, de fato, para a resolução. E só para comprovar, se eu colocar um console log aqui, chamado apenas uma vez. É isso, tá? Funciona como um charme. Então, por favor, no teu caso aí, nessa entrevista, tu falaria tipo assim, cara, é possível parar o for each com uma gambiarra? Isso não sabe, gambiarra é um termo inventado pelos brasileiros, é um workaround, mas um pouco mais charmoso. Tu pode usar um throw error. Só que é o seguinte, se tu sabe que tu vai precisar parar a execução de um for each, quem sabe a gente use
um simples for, um while, alguma outra coisa que break possa ser utilizado.